Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos hoje analisar o edital da Selecom, visando aí a parte de redação, tá? Para a gente observar como que essa banca, né, ela vai fazer a correção da sua prova. Dentro da disciplina de redação, pessoal, é muito importante a gente compreender como que a banca faz a correção para a gente direcionar os nossos estudos, né, focados nisso, para que vocês tenham essa noção de como a sua redação será corrigida e para que isso, né, faça você raciocinar sobre o que você pode e o que você não pode colocar na sua redação. Então, hoje, pessoal, eu queria fazer essa análise com vocês, para vocês perceberem a importância, né, de fazer esse curso, né, nessa modalidade de redação, para você sair à frente aí dos seus candidatos. Então, a primeira coisa que a banca traz lá no edital, né, ele fala que a redação ela vai valer 100 pontos, né? Antes de chegar nessa parte, ele diz o seguinte: a redação ela vai ser corrigida se o candidato alcançar lá na parte objetiva, né, acima de 60% da prova objetiva e 40%, né, baseado em cada uma das áreas lá da prova objetiva. Depois que for para a correção da redação, ele fala o seguinte: nessa prova valendo 100 pontos, quanto que o candidato tem que tirar? Ele tem que tirar de 60% em diante. Então, se a prova vale 100, a nota que você vai precisar dentro da sua redação é de 60 pontos, tá? E aí ele traz o seguinte: o mínimo de linhas que o candidato vai escrever, 20 linhas. E o máximo, 30 linhas. E ele coloca uma observação embaixo: o candidato que escrever menos de 20 linhas será penalizado com menos 5 pontos na nota. E aquele candidato que ultrapassar as 30 linhas, ele vai perder menos 5 pontos também, tá? Como que se dá isso, pessoal? Dentro de todas essas provas de concurso, né, quando nós vamos fazer, eu tenho uma folha de redação. Nessa folha não tem identificação do candidato, tá? Nós, geralmente, que somos corretores de banca, nós recebemos a prova digitalizada de vocês, né? E tem um campo aqui do lado do seu texto para a gente preencher com as nossas correções, né? Hoje em dia, tudo isso é informatizado, né? Eu recebo lá a digitalização, por exemplo, da prova, né? E vou fazendo a correção aqui. Semelhante à correção que nós temos também de vestibulares, né? A Selecom, pessoal, ela é uma banca que constrói muitas provas de vestibular, né? Ela trabalha muito com vestibular. E geralmente a Selecom, os vestibulares dela são bem temáticos. Então, geralmente, os textos que aparecem na prova de língua portuguesa, eles são a base para a redação, tá? Então, é muito importante quando você pegar a prova, você lê os textos de língua portuguesa, que vai aparecer lá na parte de língua portuguesa, refletir um pouquinho sobre aquele assunto e depois ir para a proposta de redação, tá? É uma diquinha que eu dou analisando os pontos que nós fizemos de análise da Selecom. Outra parte importante: os critérios de correção que eles divulgaram lá no edital, tá? O que seriam esses critérios, tá? Quando eu trabalho com um texto, aqui na minha grade de correção, né, a gente que já trabalha com correção de provas de redação, a gente já está acostumado com isso. Nós temos as linhas, né, da sua redação, e na frente de cada uma dessa linha, eu vou ter aqui os quadradinhos para me assinalar, né, onde você está perdendo ponto, né, dentro aqui das áreas, dos critérios de correção. A Selecom, ela dividiu em duas partes os critérios de correção. Eu tenho critérios que vão analisar a correção formal, tá, dentro da prova. E o que seria essa correção formal? Vai entrar aqui a ortografia, tá? Então, por exemplo, quando eu escrevo uma palavrinha errada, exemplo, eu escrevo cruel com U ao invés de cruel com L, onde é que eu vou perder ponto? Nessa linha aqui de correção lá dentro da prova. Eu vou perder ponto dentro desse critério aqui,
que vale 20 pontos, certo? Então, esses 20 pontos são distribuídos ao longo de todo o seu texto, tá? Professora, como que eu sei quantos pontos, mais ou menos, né, que eu vou perder na prova por conta de ortografia, acentuação e propriedade vocabular? Geralmente, as bancas de correção analisam da seguinte maneira: se eu tenho uma redação que eu tenho erros de ortografia, acentuação, o que é propriedade vocabular, né? Seria você não conhecer a palavra e utilizar, às vezes, aquela palavrinha com sentido de outra palavra, tá? Então, por exemplo, eu quero colocar lá na minha redação discriminação, mas eu escrevo discriminação. Por eu não ter, né, esse conhecimento, essa propriedade vocabular, eu troco uma palavra pela outra, certo? Se eu tenho esses erros ao longo de toda a redação, a minha nota cai bastante. Mas se eu tenho esses erros bem pontuais, apareceu no primeiro parágrafo, uma vez aqui em algum parágrafo de desenvolvimento e uma vez aqui no final, eu vou perder pouco ponto, não vai ser retirado tantos pontos assim da minha prova, tá? Então, professora, eu tenho muita dificuldade nessa parte aqui, ó, de ortografia, de acentuação e de propriedade vocabular. O que que eu faço? Venha com a gente participar do curso de redação. Nós vamos ter aulinhas pontuais para vocês, em que nós vamos trabalhar tudo isso daqui, tá? Seguindo aqui todos os critérios da Selecom. Outro critério que vai ser analisado, morfossintaxe, tá? O que é a morfossintaxe? É quando eu junto a morfologia, tá? Quem fez as minhas aulinhas de português, estudou comigo todas as partes. O que entra dentro de morfologia? Classes de palavras, né? E o que entra dentro de sintaxe? A análise sintática, né? Quando eu vou utilizar ali sujeito, verbo, predicado, né? Só que aqui dentro do período composto, tá? Dentro de textos, a morfossintaxe, ela é mais cobrada dentro de uma análise de oração, né? Então, oração coordenada, oração subordinada e os elementos que estão ali dentro, tá bom? Isso também vai estar dentro do nosso curso, tá? Dentro das nossas aulas. Outro critério, pontuação e elementos de coesão, tá? Pessoal, qualquer prova de redação, eles costumam analisar muito essa questão aqui dos elementos de coesão. Isso, independente se for a banca da Selecom ou banca do Banco do Brasil, banco de tribunal, do TJ, tá? Todos esses concursos, se é FCC, se é FGV, né? Como que essas bancas, né, gostam de analisar esses elementos de coesão? Elas olham o seguinte: eu tenho um texto, certo? E esse texto, para eu conectar a ideia do primeiro parágrafo com a do segundo parágrafo, eu preciso de colocar um elemento de coesão aqui. Tá? Esses elementos, eles têm que aparecerem distribuídos ao longo de todo o seu texto. Se você distribui esses elementos ao longo do seu texto, conectando todas as ideias, você está trabalhando esse critério aqui, tá? E quando você peca por não saber esses elementos de coesão e você repete o mesmo elemento do início ao fim, aí você perde ponto. Então, é um conhecimento que tem que ser muito bem trabalhado e vai estar no nosso curso também, tá? Se você está pensando aí em prestar o concurso, né, da Selecom, venha trabalhar aqui com a gente todos esses pontos, tá bom? Então, tudo isso daqui que eu falei para vocês, ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação e elementos de coesão, vão entrar dentro da correção formal, que, se nós somarmos, vão dar 60 pontos. Então, é muito perigoso eu não trabalhar esses pontos dentro da minha redação. Tá? É bom eu ter um cuidado especial, porque são 60 pontos só para essa parte de correção formal.
tá? Aqui, pessoal, eu fingi, né, que isso daqui é uma redação e eu coloquei situações para vocês compreenderem um pouquinho melhor o que seriam, né, esses critérios aqui. Então, vamos supor que eu estou lá fazendo a minha redação no dia da provinha do concurso. Estou lá escrevendo, tararara. Um erro muito comum, mas fatal para a sua redação. Quando eu inverto, né, um dos elementos coesivos, né, eu troco um pelo outro e isso altera o sentido do meu parágrafo, da ideia que eu estou construindo. Exemplo, eu quero escrever mas, eu quero a ideia de mas, que é de oposição, mas eu escrevo na minha provinha mais, tá? Mas não dá ideia de oposição, de ressalva, de observação, mas dá ideia de acréscimo. Eu ainda vou acrescentar alguma coisa. Então, professora, isso altera o significado da ideia que eu estou construindo aqui? Altera. E, pessoal, isso daqui, por que a gente fala que é fatal? Porque você não perde ponto só na correção formal. Isso vai te prejudicar aqui também, dentro da coerência textual. Porque aqui eu estou trabalhando a unidade de sentido do texto. Tá? Como você escreve dentro do texto. Aqui eu estou trabalhando a ideia, tá? A ideia que você pretende construir dentro do seu texto. Se a forma como você escreve prejudica o sentido do seu texto, você vai perder ponto nesse critério e você vai perder ponto nesse critério. Por isso que é importante a gente estudar bastante, tá? Como que eu organizo esses elementos de coesão aqui, tá? Que no final também vão ser elementos de coerência dentro do meu texto, tá? A ortografia, que eu acabei de falar para vocês, que é quando, né, eu troco uma letrinha por outra, né, eu troco um L por um U, eu troco o M por N, eu troco o P pelo T, né, eu esqueço de fazer uma acentuação. Tudo isso entra aqui dentro desse critério. Tá? Quando eu tenho um problema de concordância, né, igual nós temos aqui, ó, os países devem, né? Então ele vai escrever aqui mais para frente. Eu tenho aqui um artigo masculino no plural, eu tenho um substantivo no singular e eu tenho um verbo no singular. Tudo que eu escrevi perdeu o sentido. Por quê? Porque a minha concordância não ficou correta. Tá? Então, como que deveria ser aqui? Os países devem, né? Eu tenho que concordar o verbo e o meu substantivo com o que vem antes, que é o meu artigo, certo? Então, isso daqui, onde que eu perderia ponto, professora, se eu escrevesse, né? Se eu cometesse esse tipo de erro? Aqui, ó. Seria nesses 20 pontos aqui de morfossintaxe, tá? Outra coisa que eu queria que vocês começassem, né, a entender e que a gente vai trabalhar muito no nosso curso é a distribuição desses elementos de coesão e de coerência ao longo do texto, tá? Todo o meu texto, para ele ter coesão, para ele ter coerência, eu preciso de distribuir esses elementos no início do parágrafo, no meio do meu texto, para que eu vá conectando todas as ideias. Tá? Então, nossa, professora, eu não faço ideia de como que eu faço isso. Vem para o Instituto Oliver que a gente vai trabalhar isso com você. Tá? Dentro da correção de conteúdo, tá? Aqui, pessoal, eu não vou focar na forma como você escreve. Eu vou focar na forma como você desenvolve a sua ideia, tá? Então, o que seria importante para esse tipo de correção aqui? É o desenvolvimento do tema, tá? Por quê, pessoal? Geralmente, né, todas as bancas, elas dão um tema para o candidato.
Esse tema, pessoal, a gente vai, no curso, a gente vai separar em bloquinhos para vocês. Por quê? Por exemplo, a Selecom, se eu estiver pensando, por exemplo, lá no concurso da Polícia Penal, né? Tem temas que vão estar inseridos ali, que são geralmente temas dentro de análise da banca, dentro da instituição, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando na carreira militar, o tema vai estar voltado justamente para essa questão da carreira militar. Tá? Se eu estou pensando, por exemplo, no concurso do Banco do Brasil, o que vai ser trabalhado ali dentro também pela banca vão ser situações dentro da instituição do Banco do Brasil. Se eu estou pensando em concursos de tribunal ou concursos que são feitos pela FGV, pela FCC, eu tenho que analisar a prova dessa maneira. Então, são separados por blocos. Tá? Então, aqui dentro, tá? Pensando aqui dentro da proposta da Selecom, nós vamos distribuir temas, tá? Que vão estar inseridos dentro da proposta que a Selecom tem. Tá? Então, aqui, para eu desenvolver o tema, eu tenho que entender o tema. Tá? Então, como que eu faço isso? É importante trabalhar um pouco de atualidades, né? De entender um pouco as questões que estão dentro da prova, tá? Entender como que a banca, né, ela gosta de trabalhar as questões, né, filosóficas, judiciárias, militares, né, ou dentro da carreira mesmo, né, como que seriam as situações do dia a dia ali, né, que vocês teriam que lidar, né, com situações já pensando lá na profissão, né, que vocês vão exercer logo depois de tomarem posse dentro do concurso. Então, tudo isso entra aqui dentro do desenvolvimento do tema. Então, dentro do desenvolvimento do tema, a gente aprende a estudar os tópicos frasais, que são os assuntos, né, e a desenvolver isso. Tá? Isso exige leitura, interpretação, compreensão e que você esteja atualizado, né, com algumas situações que nós vamos trazer para vocês dentro do nosso curso. Tipologia textual. A Selecom já estabeleceu que vai ser uma dissertação argumentativa. Então, eu tenho uma estrutura de texto baseado no gênero dissertação argumentativa. Então, uma dissertação argumentativa, ela tem introdução, ela tem desenvolvimento e ela tem conclusão. Se eu não escrevo nesse formato, se eu escrevo no formato de uma carta, se eu escrevo no formato de um poema, se eu escrevo no formato de uma narrativa, pronto, eu já vou perder a minha prova. Isso, pessoal, zera a sua prova. Fugir do tema zera a sua prova. Então, são critérios de eliminação. Então, esses critérios aqui, apesar de serem 2 e apesar de terem menos pontos do que esses daqui, são 40 pontos aqui, eles são fundamentais para a sua prova, porque eles podem te eliminar se você não dominar. Você pode ser eliminado, você pode zerar a sua prova se você não dominar esses critérios que estão aqui do lado. Tá? Que é desenvolvimento do tema, tipologia textual, coerência textual, seleção de argumentos e construção da argumentação. Tá? Tudo isso nós vamos trabalhar nas nossas aulinhas. Aqui, pessoal, semelhante ao que eu fiz aqui só para vocês entenderem qual que seria a ideia dentro do texto, tá? Desses critérios aqui. Então, eu teria um texto básico construído, tá? Esse texto ele vai ser dividido em parágrafos, porque a dissertação argumentativa ela é dividida em parágrafos. Eu tenho o parágrafo de apresentação, que nós chamamos, que é a introdução. O que tem que ter nesse parágrafo? Geralmente, a apresentação do tema, com o tópico frasal, e a minha tese, né? Aquilo que eu pretendo argumentar ao longo do meu texto. Aí eu pego a minha tese, que são os argumentos que eu quero trabalhar, e eu vou defender a minha tese por meio de argumentos que nós vamos estudar, que podem ser argumentos estatísticos, podem ser argumentos baseados em dados ou opiniões de especialistas, podem ser argumentos que são baseados em conhecimentos de mundo, né? Então, tudo isso entra aqui nessa parte de desenvolvimento, seria essa aqui, ó, construção da argumentação. E, para finalizar, eu tenho um parágrafo de conclusão, que eu retomo a minha tese e finalizo defendendo, né, o posicionamento que eu trago aqui.
Aí, pessoal, muita gente confunde a dissertação argumentativa com artigo de opinião e escreve em primeira pessoa. Isso zera a sua prova também. É uma coisa que a gente vai ressaltar muito no curso, tá? Então, é muito importante a gente dominar, né, a terceira pessoa, que é o que vai entrar aqui dentro desse tipo de texto, tá bom? Pessoal, aqui hoje foi só para chamar vocês para participar do nosso curso. Espero que vocês fiquem atentos às diquinhas que eu trouxe aqui para vocês com essa chamada e venham fazer o nosso curso de redação, que eu tenho certeza que vocês vão fechar essa prova de redação com uma nota muito boa, tá? Espero vocês para as nossas aulas, pessoal.